Salmos. Vamos hoje expor o Salmo de número 78. Eu quero convidá-los para ficarmos de pé. É um salmo longo, então vou convidá-los para lermos alternadamente. Vamos participar da leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 78. Vamos ler todo ele, são 72 versículos. Vamos ler alternadamente. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Ele estabeleceu o testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Dividiu o mar, fez-o seguir, aprumou as águas como num dique. No deserto fendeu rochas. E lhes deu a beber abundantemente, como de abismos. Mas ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Quando se elevou contra eles a ira de Deus e entrou os seus mais robustos, semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem no sopro, e os seus anos em súbito terror. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha,
e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não restaurou, antes muitas vezes desvia sua ira e não alarga a força da sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vendo que passa e já não volta. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Senhor de Israel. Não se lembraram ao poder dele, nem o dia em que os resgatou do passado. De como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou as patas às suas ovelhas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou a saraiva a carne deles e aos machos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de campo. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim habitaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. Deus ouviu isso, se indignou e sobremodo se aborreceu de Israel. E passou a arca da sua aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram na espada, e as suas viúvas não tiveram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Rejeitaram a ordem de seus adversários, e lhes dominou perpétuo segredo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. E construiu o seu santuário durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Poder sentar. Ó Deus, rogamos nesse momento em que acabamos de ler a tua palavra, que o teu Espírito abra o nosso entendimento para compreendermos as verdades que acabamos de ler e aplique-as em nosso coração, para que a tua palavra, ó Deus, cumpra os propósitos que o Senhor designou para ela, de santificação, de edificação, de correção, de instrução para a vida do teu povo.
e que em tudo, ó Deus, o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este longo salmo, que é atribuído a Asaf, faz parte de um grupo de salmos chamados de sapienciais, ou salmos de sabedoria, em que eles abordam especificamente um aspecto da doutrina a respeito da aliança, do pacto de Deus com o seu povo. E deste salmo, o salmista trata especificamente a respeito da fidelidade. E ele faz isso recordando ao povo de Deus os feitos de Deus no meio deste povo. Como Deus confirmou a sua aliança, como Ele a apresentou e a confirmou, através de sua palavra e através de seus atos, de seus feitos no meio de Israel. E através deste relato, o salmista então convida o povo de Israel, e por conseguinte todos nós, que fazemos parte do povo de Deus, para que vivamos em fidelidade para com o Senhor, para que possamos responder à sua fidelidade em uma caminhada de fidelidade com o Senhor. Pois Ele como se apresenta aqui, Ele é a fonte de fidelidade para nós. Deus é a fonte e a capacitação de fidelidade para o seu povo. É com Deus que devemos aprender a respeito de fidelidade. E é por isso que o salmista mostra como e por que nós devemos ser fiéis ao Senhor. Como isto é possível e por que isto é necessário. Por que somos chamados, por que a Escritura tanto fala a respeito de fidelidade. E por que nós olhamos muitas vezes para isto e achamos algo tão distante, tão inatingível, tão impossível para nós? Será que é porque de fato isso é impossível? Ou é uma percepção errada nossa? Ou é um conceito errado nosso? E é isso que nós gostaríamos de tratar nesta manhã, de como neste salmo e por toda a Escritura, o Senhor nos convida à fidelidade, nos chama, nos convoca à fidelidade a Ele, a uma vida, a uma convivência, a um caminhar de fidelidade com o Senhor. Então, este salmo nos fala que o povo de Deus deve aprender com Deus a ser fiel. O povo de Deus tem que aprender com Deus a respeito de fidelidade, porque é uma caminhada de aprendizagem com o Senhor. Ele, como fonte de fidelidade, nos chama a aprender com Ele a respeito de fidelidade. E de fato, Ele nos fará, Ele faz de nós servos fiéis. Como isso então se dá? A primeira coisa que a gente percebe neste salmo, não teremos como tratar todos os versículos detalhadamente, mas podemos extrair de maneira geral as verdades que aqui se encontram a respeito da fidelidade ao Senhor. Primeiro, o salmo nos mostra que nós aprendemos a ser fiel a Deus com a palavra fiel deste Deus fiel. Então, como nós aprendemos a ser fiéis? Com a palavra de Deus, com a Escritura. Vejam comigo o versículo de 1 a 7. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus,
mas eles observassem os mandamentos. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Deus ordenou aos pais e aos anciãos de Israel que tivessem a responsabilidade de transmitir às gerações futuras o conhecimento sobre Deus através da sua palavra. Ele deu a lei com um dos objetivos de ensinar a respeito do caráter de Deus, das promessas de Deus e dos feitos de Deus no meio do seu povo. O instrumento para produzir em nosso coração fé, e uma fé fiel, ou seja, uma fé permanente, uma fé perseverante, uma fé constante, que nos leva à obediência, é produzida pela palavra de Deus. Este era o objetivo principal da lei: ensinar a respeito do caráter de Deus. Então os pais tinham a responsabilidade deste papel em sua casa, de ensinar a lei a seus filhos, de transmitir o conhecimento da lei de Deus para os seus filhos, e esta responsabilidade, este papel era reforçado pela igreja através dos anciãos e dos escribas e sacerdotes, de acordo com o seu papel dentro de Israel. Então os anciãos e os pais deveriam ensinar aos filhos a palavra de Deus, ler as Escrituras, para que eles conhecessem o caráter do Deus a quem serviam, que eles pudessem conhecer a respeito de quem era o Senhor e do que Ele havia prometido. Que promessas Deus tinha dado para este povo? Quais eram as cláusulas dessa aliança? Qual era a natureza? Quais eram as características da aliança de Deus? O que Deus tinha prometido a este povo? O que Deus tinha dito para Israel? O que Deus tinha prometido a Israel a respeito da sua aliança? O que Ele chamou, o que Ele prometeu ao chamar este povo para ser um povo especial dele? Como se evidenciava a salvação? Que promessas estavam associadas à salvação? O que Deus prometeu? Então os pais deveriam ensinar seus filhos, ler a lei, meditar na lei com eles, instruí-los para que eles aprendessem a respeito de Deus, a respeito do caráter de Deus, dos atributos de Deus, da pessoa de Deus e também das promessas. O que Deus prometeu, o que Deus havia dito e o que Deus tinha feito como elementos confirmadores desta aliança. O que Deus já tinha feito no meio do seu povo, como Deus chamou este povo, como Deus havia se revelado, o que Deus já havia dito e feito, que seria a base da caminhada, da relação, porque o que Deus exigia para que este povo fizesse em relação a Ele. Ou seja, qual era o padrão da fidelidade ao Senhor? Quais eram as cláusulas, então? Qual era a responsabilidade deste povo? O que Deus havia exigido em relação a Israel dentro dessa relação com o Senhor? Em que se baseava a fidelidade a Deus? Em que se constituía a obediência a Deus? O que Deus exigia então do seu povo em contrapartida à sua chamada, à sua revelação e aos seus feitos? O que Deus pensa a respeito de fidelidade a Ele? O que Ele exige de nós? Qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade dentro da relação com Deus? Então isso nós aprendemos na Bíblia, é na lei. Por isso ele diz, ele então convoca a todo Israel e diz: eu vou relatar a vocês o que Deus tem feito até agora. E uma das coisas importantes que Deus fez, Ele nos deu uma lei, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu a sua revelação. Deus não nos deixou ignorantes, Deus não nos deixou a mercê de nossa própria mente, de nossa própria invenção. Deus não deixou a mercê do nosso próprio coração inventar as coisas a respeito de Deus. Deus não deixou o padrão da relação com Ele baseado em nós mesmos, mas nele. Ele revelou a respeito dele e do que Ele exige de nós. Então Ele nos deu a lei. E nós estamos em uma vantagem em relação a Israel. Israel tinha uma parte do que Deus havia tentado revelar. Israel tinha uma parte desta revelação que era o Antigo Testamento. E nesse contexto aqui, não todo ainda, parte dele, mas suficiente para conhecer o caráter, os propósitos e os feitos
iniciais de Deus, que exigia uma relação de fidelidade, de obediência, de cumplicidade, de submissão, de sujeição a Ele. E nós temos a mesma responsabilidade que um pai e um ancião em Israel. Temos a responsabilidade de transmitir aos nossos filhos, aos nossos familiares, como líderes, a palavra de Deus, o conhecimento a respeito de Deus. Como pastores, presbíteros e líderes da igreja, de transmitir o conhecimento correto a respeito de Deus, de pregar a palavra do Senhor, de maneira que conheçamos a Deus, conheçamos a sua fidelidade, de que Ele se revela como um Deus fiel, e que nos dá uma palavra que não falha, que não erra, que não mente, que é verdadeira, e que os seus feitos confirmam-nos. Então a primeira coisa que o salmista diz é que aqueles anciãos se reuniram e disseram: vamos transmitir a palavra de Deus, os feitos de Deus, e a palavra que Deus nos deu para que nós ensinássemos nossos filhos. Mas ensinássemos para quê? Não para que simplesmente o conteúdo ficasse em sua mente, não para que eles simplesmente decorassem a lei, mas para que eles aprendessem a confiar em Deus. E a confiança em Deus se fundamentava no caráter fidedigno de Deus, na natureza fidedigna de Deus, na palavra fidedigna de Deus, que não mente, não falha, não engana, não rouba. Um Deus que é perfeito em seu caráter e em seus feitos e em sua palavra. Então ele diz: Ele nos deu essa palavra para que nós ensinássemos nossos filhos, para que as gerações fossem preparadas na palavra de Deus. E aqui está um dos pecados de Israel, quando o povo negligenciava esta responsabilidade, quando os pais deixavam de ensinar os seus filhos a palavra de Deus, se esqueciam do Senhor, cresciam sem conhecer a Deus de fato e de verdade. Quando os anciãos de Israel, quando as lideranças de Israel deixavam de ensinar com fidelidade a palavra de Deus, o povo não tinha Deus como referência de fidelidade. Perdiam Deus como sua referência, em sua natureza fiel, em seu caráter fiel, em sua palavra fiel e em seus feitos. O povo se esquecia do que Deus já tinha feito. O povo se esquecia de quem Deus era. O povo se esquecia da sua palavra, do que Ele havia exigido. Olha, meus irmãos, a grande responsabilidade que está sobre nossos ombros como pais, como líderes, homens e mulheres, principalmente os homens, pais, líderes da igreja, mas ambos na responsabilidade que está sobre nossos ombros, de ensinar nossos filhos a palavra de Deus, de ensinar os mais novos a palavra de Deus, de ensinar a igreja a fiel palavra do Senhor. Porque não há fidelidade a Deus sem o conhecimento da sua palavra, sem o debruçar contínuo na sua palavra, sem conhecimento a respeito de Deus. Então ele diz: para que houvesse confiança, para que a confiança fosse depositada em Deus, para que a fé se fundamentasse em Deus, é necessário que a palavra de Deus fosse ensinada com fidelidade. E aí a primeira coisa que nós queremos meditar nesta manhã é a responsabilidade nossa como pais, de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós somos o instrumento nas mãos de Deus para produzir no coração dos nossos filhos fidelidade a Deus, confiança em Deus, ensiná-los a respeito da fidelidade de Deus, do caráter fiel, perfeito, verdadeiro de Deus, na sua palavra. Mas você pode me dizer: pastor, mas e aqueles que fizeram isso, seus filhos se desviaram da palavra de Deus? Não importa o resultado disso. A primeira coisa que o Salmo nos diz é: aqui está em voga, aqui está em evidência o papel do pai e dos líderes da igreja de ensinar.
de debruçar-se sobre a palavra de Deus, de aplicar no coração, de inculcar no coração dos filhos e dos crentes a palavra de Deus, de ensiná-los a respeito da fidelidade. Nós seremos cobrados individualmente. Então a responsabilidade do pai é ensinar, é falar para os seus filhos a respeito, é forjar no seu coração a confiança, o amor a Deus, é despertá-lo para o conhecimento de quem é o Senhor e do que Ele exige de nós, de quem é Deus, de como Ele é digno de ser adorado, servido, de que devemos depositar toda a nossa confiança nele, porque Ele é fiel, porque Ele não mente, porque Ele não falha, porque Ele é perfeito. Então não importa o resultado disso, você será responsabilizado por Deus se cumpriu ou não esse papel de ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Mas ensinar o quê? De quem é Deus, de ensinar sobre Deus, amar a Deus, para que ele conheça o Senhor através da sua palavra e deposite a sua confiança nele, no Senhor. É responsabilidade nossa, como liderança da igreja, ensinar com fidelidade a palavra do Senhor. Não importa o que os crentes vão fazer, não importa o resultado que isso terá, não importa se seremos como alguns israelitas rebeldes, mesmo ouvindo a lei de Deus, mas o Senhor exigirá da liderança, se ensinou com fidelidade, se pregou com fidelidade, se ensinou com fidelidade, se apresentou Deus como Ele de fato se revela na sua palavra, se pregou de fato, conduzindo as pessoas a confiar em Deus, a depositar nele a confiança e não em homens. Então Deus exigirá de mim como pregador, não o que aconteceu com vocês, mas o que eu fiz no que é a minha responsabilidade com vocês. Se eu preguei com fidelidade, se eu instruí com fidelidade, se eu admoestei com fidelidade, se eu apontei para Cristo como fonte de verdadeira confiança, se eu revelei Deus como um Deus fiel e digno de toda a nossa confiança. Olha o que ele diz: para que confiassem em Deus, para que pusessem nele a sua confiança e não se esquecessem dele. Então nós devemos sempre estar lembrando de Deus, do caráter e das promessas de Deus. Então qual é o objetivo da pregação? Qual é o objetivo máximo da pregação? É lembrar quem é Deus, para sempre pormos nele a nossa confiança, para que não nos esqueçamos. Um dos papéis importantes, do papel importante meu como pastor, é lembrarmos de quem é Deus e do que Ele nos prometeu. O seu papel como pai, como mãe, é todos os dias lembrar dos seus filhos quem é o seu Criador, quem é o Deus que lhe deu a bênção de ser pai, de ser mãe. E para que Deus lhe deu filhos? Para servir a Deus, para conhecer, amar e confiar nele. É para Ele. Os filhos não são seus, os filhos são do Senhor, são seus para serem cuidados para Ele. Não se esqueça disso. Então o papel mais importante que Deus lhe dá é cuidar dos seus filhos como quem cuida dos filhos dos outros, ou seja, não é seu, é de Deus. Está sob a sua responsabilidade para você mostrar quem é o pai dele de fato, de verdade, quem é o dono dele. Existe alguém a quem ele deve amar, respeitar e confiar, que está acima de nós. Então nós aprendemos a ser fiel a Deus com a sua palavra, e ensinamos os outros a ser fiéis a Deus com a sua palavra. É lá que a gente conhece Deus, é lá que a gente conhece as promessas e os feitos de Deus. Segunda coisa que o Salmo nos ensina é que nós aprendemos a fidelidade de Deus, nós aprendemos a ser fiéis a Ele, não repetindo os erros dos infiéis do passado e do presente. Versículo 8 até o 11 nos diz assim: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras
das maravilhas que eles mostraram. Agora ele diz, para que Deus ordenou que os pais ensinassem os filhos, que os anciãos ensinassem os filhos de Israel, para que eles conhecessem a palavra de Deus, conhecessem o Senhor e fossem fiéis a Ele, mas que também eles pudessem conhecer a respeito dos seus antepassados que foram infiéis, para não seguir o exemplo deles, para que eles conhecessem de como Deus foi fiel para com as promessas feitas a Israel, mas como Israel lhe foi infiel, para que eles não caminhassem nos passos de seus pais. Ele está falando dos antepassados dos israelitas, está falando daquela geração que está presente, sendo instruída, que conhecesse a respeito da geração passada, daqueles que foram rebeldes, que eles ouvissem falar dos maus exemplos, mas para não segui-los, para que não fossem como os infiéis. E ele descreve o espírito covarde de alguns israelitas que retrocederam em relação àquilo que Deus ordenou, quando Deus mandou marchar e covardemente retrocederam com medo, quando Deus mandou que confiasse nele, quando Deus mandou realizar certas coisas e confiassem plenamente e duvidaram, para que não fossem como os israelitas rebeldes e infiéis, que não creram na palavra de Deus e não fizeram como Deus havia ordenado, que duvidaram do Senhor, que não guardaram a aliança e não quiseram andar na sua lei. Conheciam a palavra de Deus, mas preferiram seus próprios conceitos ou conselhos humanos e ímpios do que ouvir, do que fazer como Deus havia ordenado. E aqui ele fala uma coisa interessante, que é importante nós conhecermos os maus exemplos do passado aqui especificamente, mas também do presente, que conheçamos os maus exemplos. Por isso que a Bíblia não omite os maus exemplos dos servos de Deus, dos crentes, de homens que então são até elogiados pela Escritura, como Davi e tantos outros personagens emblemáticos, exemplos de servos de Deus, mas não sem falha. A Bíblia não omite os momentos de infidelidade do povo de Deus. E um dos salmos diz, para que nós não repitamos o exemplo deles, não pratiquemos o que eles praticaram. E aí o texto até o final ele vai descrever um círculo interessante, em que Deus é fiel e o povo infiel. Deus fiel à sua aliança, Deus fiel à sua promessa, Deus cumprindo com a sua palavra, e o povo rebelando, murmurando, questionando, retrocedendo, zombando, rebelando-se contra o Senhor. E Deus cumprindo com a sua missão e o povo demonstrando rebeldia em seu coração. Aí ele diz, essas coisas aqui estão, e essas coisas são ensinadas para nós, para que nós não repitamos, para que não siga o exemplo dos rebeldes, dos infiéis. Só que a gente é tão terrível, a gente é tão mal, que a gente faz um uso errado até dos maus exemplos. A gente pega os infiéis para justificar a nossa infidelidade. A gente invoca o mau exemplo para justificar a nossa rebeldia. A gente usa até o exemplo de alguém que está nos confrontando para dizer, mas quem é você para falar comigo? Se você também já fez isso, aquilo, outro. Nós vivemos uma sociedade rebelde que justifica a sua rebeldia apontando os erros de quem os acusa. Ah, quem é você para jogar pedra no teto do outro? O seu também é de vidro. Jesus diz que quem não tem pecado atira a primeira pedra. Usam essas palavras deslocadas do seu contexto para dizer que nós não podemos confrontar o outro com erro, porque nós também temos erros na nossa vida. E como a gente é hábil para invocar o mau exemplo para justificar a nossa infidelidade. Olha como ele diz que nós devemos usar o exemplo dos infiéis para não segui-los.
Muitas vezes isso é feito na relação de pais e filhos, marido e esposa. Lembramos de um momento de infidelidade do outro para justificar a nossa rebeldia e infidelidade do momento. Muitos filhos descobrem o passado pregresso, obscuro de seus pais. Isso aí, a senhora está aí me reclinando, mas quando a senhora era nova, a senhora virava a cabeça do palhaço. E agora está querendo ter moralidade. Isso nos envergonha e muitas vezes serve de combustível para o outro, mas não pode ser motivo de justificativo para a nossa infidelidade. O exemplo terrível do outro, a infidelidade do outro, não pode servir para justificar a nossa, porque o pecado primeiro é uma rebelião contra Deus. Eu estou dizendo que há um momento que justifica eu ser infiel contra o Senhor. Os maus exemplos têm que servir para nos conduzir à fidelidade, para não seguir eles. O filho deve olhar para um exemplo do passado dos seus pais e dizer: eu não quero segui-los. Olho para o passado de meu pai e não quero seguir o passado do meu pai, de irresponsabilidade. Não hoje querer ser infiel e dizer: é porque eu sou filho do meu pai foi infiel. É isso que o Senhor está dizendo através do salmista. O povo de Israel deve olhar para os infiéis do passado e dizer: eu não quero segui-los, eu não quero repetir os seus erros. Nós não devemos olhar para o passado de crentes que nos decepcionaram e seguir, dizer: não, fulano que era tão crente, todo mundo dizia que não tinha crente como fulano, caiu, por que eu não posso? Nós devemos olhar para os infiéis e desejar tomar caminho diferente deles. Porque a fonte, o exemplo, o padrão de fidelidade não são os homens, é Deus. E eu nunca encontrarei nele um motivo para justificar uma infidelidade minha, na relação com Deus e na relação com o próximo. Então a infidelidade de alguém perto de você, um exemplo de uma queda, de alguém, de um pastor que era grande referência, não pode ser usado como justificativa para a sua queda, para a sua infidelidade. Não, você deve olhar para aquele exemplo e pedir a Deus que tenha misericórdia de você e o faça caminhar diferente dele, porque Deus é a minha referência. Então ele diz: não sigam os vossos pais que foram infiéis para com o Senhor. Não olhe para a minha infidelidade. Se você olhar, você encontrará motivo para justificar a sua infidelidade. Mas olhe para mim como alguém que precisa da misericórdia de Deus, tanto quanto você. Eu para ser restaurado, você para ser livrado, protegido e guardado de Caim. Mas o salmista termina na nossa argumentação, porque a maior parte do texto vai descrever uma série de ações divinas no meio do seu povo, de providência, de provisão e de confirmação de sua fidelidade, mas um comportamento de rebeldia do povo de Deus. Então os dois ciclos são colocados na experiência da saída do Egito até a entrada na terra prometida. Do versículo de número 12 até o 72, nós temos dois ciclos de eventos, dois ciclos que são repetições dos eventos. Ou seja, o primeiro ciclo vai descrever a saída do Egito até a chegada à terra prometida. O segundo ciclo também vai fazer isso, do versículo 40 até o 72, vai descrever a saída do Egito, a passada pela terra, pelo deserto, até chegar à terra prometida, até a consolidação do reino com a entronização de Davi. Vai descrever como Deus providenciava misericórdia, graça, alimento, proteção, juízo e disciplina, e o povo se rebelava e murmurava contra o Senhor. Com isso, o salmista está nos ensinando o seguinte: que nós devemos aprender a ser fiéis a Deus com a maneira de Deus agir, com a maneira de Deus prover. Veja que coisa interessante. Nós não temos como descrever tudo,
como ler todo o texto, que ele é longo, mas se você ler do versículo 12 até o 39, você tem o primeiro ciclo, em que ele vai falar da saída do Egito, de como Deus revelou-se poderoso, livrando do Egito, conduzindo até o deserto, abrindo rochas para jorrar água, mandando maná, as codornizes, provendo proteção de dia e de noite com a coluna de fogo, com a nuvem protegendo e guardando o povo. Mas o povo murmurava, questionava, rebelava-se contra o Senhor. E Deus mandava disciplina, correção, juízo. Então Deus providenciava. Mas em tudo isso, Deus era paciente com esse povo, longânimo com esse povo, bondoso para com esse povo, mas também era disciplinador. Deus dava o tempo necessário para que se arrependesse. Deus provia e cumpria com o seu papel e com a sua promessa, mesmo quando eles não mereciam, nunca mereceu. Não mereciam comida porque estavam murmurando e Deus deu comida. Não mereciam água porque estavam murmurando e Deus deu água. Até o dia que Deus quis discipliná-los, pois estava previsto na sua própria palavra que se fossem rebeldes para com o Senhor, Ele os destruiria. Mas Deus esperou o tempo, Deus suportou com longanimidade, com paciência, deu oportunidade de arrependimento, supriu as necessidades todo instante. Mas quando se fez necessário, os disciplinou e os destruiu. Pelo menos uma parte deste povo foi severamente punido pelo Senhor. Até que chega a segunda parte, o segundo ciclo desses eventos, que ele vai repetir a saída do Egito até a chegada na terra prometida, versículo 40 ao 72, vai dizer que Deus tirou do Egito, conduziu pelo deserto, introduziu na terra, estabeleceu o reino através de Davi, mas o povo continuou sendo rebelde, desobediente e infiel. E Deus permaneceu fiel ao seu propósito de fazer daquele povo um povo fiel a Ele. E essa obra continua através de nós. O Israel agora de Deus, que não é mais uma etnia, mas uma igreja miscigenada, formada por pessoas de vários lugares chamados para servir ao Senhor em Cristo, que também são tão rebeldes quanto os israelitas, tão tendenciosos e inclinados à infidelidade quanto eles, mas que estamos agora não em Davi, mas em Cristo, mas continuando, precisando de Deus permanecer fiel às suas promessas para fazer de nós fiéis. Os feitos de Deus ensinam para nós, a providência de Deus ensina que Ele é fiel, mesmo tratando com infiéis, porque Ele não pode negar o seu caráter, mas Ele é fiel ao que Ele prometeu, Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a mim, Ele não é fiel a você, porque nós não estamos em uma relação de igualdade com Deus, mas de desigualdade. Ele é o ser supremo, perfeito, nós somos pecadores miseráveis. Ele nos colocou em uma relação pactual com Ele, mas em desiguais, porque Deus está acima de nós, em uma perfeição incomparável a nós, mas se sujeitou a nós em uma relação pactual, em que Ele se colocou com a sua palavra em responsabilidade em relação a nós e cumpre o seu papel a despeito de nós, mas cumpre a despeito de nós para um propósito final, porque Ele fará de nós fiéis a Ele. Quando Ele completar a obra, este povo será um povo fiel, perfeitamente fiel. Mas enquanto isso, Deus se relaciona conosco baseado na fidelidade de um mediador perfeito, que aqui é prefigurado em Davi. Mas este mediador perfeito é Jesus Cristo, aquele homem fiel com quem Deus se relaciona de maneira perfeita. Então Deus suportou e suporta a nossa fidelidade por causa de nosso representante fiel, Jesus Cristo. Deus suportou Israel. Às vezes, um dia alguém me disse assim: pastor, quando eu leio a Bíblia, o
povo rebelde era o povo de Israel. Que povo terrível! Deus abençoava tanto aquele povo e o povo ainda era desobediente. Eu disse: você pensa que é diferente deles? E você ainda pensa que é diferente de Israel? A gente tem uma falsa sensação de que nós cristãos somos melhores do que os israelitas. De que nós cristãos não somos como eles, tão rebeldes quanto, tão inclinados à infidelidade, tão murmuradores como aquele povo. Quanto do poder de Deus a gente vê, experimenta todo dia, quanto da providência de Deus a gente vê, e quanta murmuração, quanto questionamento, quanta rebeldia. Nós devemos aprender com os feitos de Deus. E aí tem um ensinamento profundo para nós. A gente se justifica com os erros dos outros, mas a gente também se acha no direito de responder e de se vingar, tomando como exemplo os outros. A gente acha que não deve dar o dízimo porque não pensa que está sendo administrado corretamente o nosso dízimo. Então eu vou deixar de dar o dízimo. Se essa igreja não administrar direito, sua fidelidade quanto ao compromisso de entregar os dízimos não está condicionado à fidelidade da administração do conselho. Ainda que o conselho responderá se não for fiel na administração, mas sua fidelidade na entrega não está condicionada à fidelidade da administração, porque sua fidelidade ela está relacionada à sua posição de servo de Deus, de crente. Deus é seu paradigma, a fidelidade dele é o paradigma, os feitos dele é o paradigma. Significa que eu devo ser complacente e me calar diante da infidelidade da administração? Não. Significa que eu tenho que reclamar, significa que eu tenho que falar, denunciar, mas não deixar de ser cumpridor do meu dever porque o outro deixou de cumprir o dele, porque eu não fico em nada igual. Eu vou deixar de pagar o imposto porque os políticos estão roubando? Não, de maneira nenhuma. Você tem que usar os mecanismos corretos para denunciar a corrupção, para pedir justiça, para pedir punição aos perversos. Você tem um instrumento nas suas mãos, troque os seus representantes corruptos no voto, bote outros que têm um planejamento histórico, que têm propostas, que têm uma história de fidelidade. Anote aí os que estão aí sendo confirmados como corruptos, que tem que devolver o dinheiro público e vai ficar preso, não vote mais nele. Mas não deixe de pagar o seu imposto, porque quando você deixa de pagar o seu imposto, você é tão corrupto quanto aquele que passou a mão no seu dinheiro lá. E diante de Deus, você não será justificado, porque os feitos de Deus é que são paradigmas, o caráter de Deus é que é o paradigma, o ser de Deus é que é a referência. Eu sou fiel no cumprimento dos meus deveres, porque eu sirvo a um Deus fiel. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala sobre relação matrimonial, quando ele fala da fidelidade do cônjuge, ele diz assim: como ao Senhor, mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor. O marido não é referência. Maridos, amai a vossa esposa, como o Senhor amou a igreja. A referência é Deus, é Cristo. São os feitos dele. O outro nunca vai merecer a sua fidelidade. Um marido nunca vai merecer a fidelidade da sua esposa. A fidelidade da esposa para com o marido está em Cristo. Não significa que ela deve ser complacente com o adultério dele, que ela deve se calar diante da sua infidelidade, deve confrontá-lo, deve tratá-lo, mas não abrir mão de cumprir o seu dever e o seu papel, porque o outro é infiel. Eu não vou me afastar da igreja porque eu me decepcionei com o pastor, com o conselho, com um irmão que fala uma coisa maldita. Meu irmão, você serve a Cristo, sua fidelidade é a Ele. Trate aquele indivíduo, busque os meios corretos para que ele seja devidamente tratado, mas não deixe de cumprir o seu papel, não seja infiel porque o outro foi infiel. Porque nossa referência de fidelidade é Deus, é Ele. Não são os homens, não são as pessoas. Se você continuar olhando para as pessoas, você sempre vai achar motivo para justificar a sua infidelidade. Olhe para Cristo e faça a sua obrigação para com Deus e para com o próximo. Por isso que Jesus é a revelação máxima desta verdade.
Jesus é a expressão máxima da fidelidade de Deus. Jesus veio para cumprir os propósitos de Deus, os planos, as promessas dadas a Israel. Deus manteve-se fiel aos seus propósitos a Israel, mesmo tratando com um povo terrivelmente infiel, perverso, cruel e pecador. Mas Deus cumpriu o seu propósito de mandar salvação, redenção, vida. Deus revelou-se fiel às suas promessas quando Cristo encarnou. Tudo que ele havia dito desde Adão, passando pelos profetas até João Batista, cumpriu-se em Cristo como promessa divina. Mas o povo merecia. Você acha que Israel merecia Jesus ter vindo? A prova de que não merecia é como trataram Jesus. A prova que ele veio para um povo que não merecia ele é como ele foi tratado. Jesus é salvador de criaturas infiéis ao seu Criador, de religiosos hipócritas. Por isso que precisamos de um Salvador, para que nos livre de nós mesmos, que somos hipócritas, enganadores e infiéis. Não somos de confiança. Jesus é a expressão máxima da fidelidade de Deus. Deus revelou-se Salvador de um povo infiel. Mas para deixá-lo assim? Não. Para fazê-lo fiel. Aquele que é fiel há de completar, há de fazer a obra. E Cristo é o nosso paradigma. Cristo agora é a nossa referência. Nele encontramos a fonte, nele encontramos a revelação da fidelidade de Deus. Não a nós, mas as promessas que Ele fez a nós. Deus não é fiel a você nem a mim. Ele é fiel à sua palavra, a si mesmo. Por isso que nós podemos confiar nele. Porque sua fidelidade não depende de quem somos, mas do que Ele escolheu fazer em nós e por meio de nós. É isso que garante que nós seremos salvos. É a fidelidade de um Deus que não mente em relação à sua palavra. Nos chamou para a salvação. Então, pela fidelidade de Deus a si e a sua palavra no seu Filho Jesus Cristo, nós somos salvos e sustentados nessa fonte inesgotável de fidelidade, que é Jesus Cristo. Então, por isso devemos clamar: Senhor, faz-me fiel como o Senhor é. Faz olhar para Ti em Cristo como minha referência de fidelidade. Me ensina a ser fiel no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, tendo o Senhor como minha referência. Me ajuda a olhar para Cristo, não para o mau exemplo do outro, não para a infidelidade do outro, Senhor. Que eu possa ter a paciência necessária, que eu possa ter a longanimidade necessária, a justiça necessária, mas a misericórdia necessária. Não olhe a infidelidade dos outros para justificar a sua, meus irmãos. Olhe para a fidelidade de Deus para aprender a ser igual a Ele. Não olhe para a infidelidade do outro. Denuncie a infidelidade do outro. Trate a infidelidade do outro. Mas não a justifique, não a use como justificativa para a sua infidelidade. Olhe para a fidelidade de Deus em Jesus e siga Ele. Ele, pois, nos abençoe. Amém.